Vamos para outro livro? Vamos falar um pouquinho da República das Milícias. Lá no final dos anos 70, os militares que estavam no poder, sobretudo o general Geisel e o general Golbery, olham para aqui e falam: nós precisamos redemocratizar o Brasil, não dá mais para nós. Né? E precisavam desmontar aquela estrutura de repressão, portanto, desligar das Forças Armadas um lado B das Forças Armadas que tinha feito a repressão efetivamente, do ponto de vista sociológico. Tinha torturado, perseguido, tinha assassinado ou eventualmente tinha torturado insurgentes. Esses agentes, esses militares, seriam desligados das Forças Armadas, reformados, enfim. E esses... Ou escanteados. Esse contingente humano acaba aproveitado pelo jogo do bicho. E aproveitado pelo jogo do bicho nas suas disputas intestinas, nas suas disputas internas. De Porque território. teve o problema do Silvio Frota. Isso. Silvio Frota tenta um golpe em 77, outubro de 77. Esse golpe é debelado, reprimido pelo Geisel e pelo Golbery. E os filhos do Silvio Frota ficam ali órfãos. Você tem a bomba do Rio Centro, feito por esse grupo que permanece ainda tentando retomar o poder, do 1981, né? Isso. E aí, quer dizer, os militares de baixo ranking, de baixo escalão, enfim, coronel para baixo, né, que estavam envolvidos na repressão diretamente, cabos escanteados, como você disse, são acolhidos, se tornam funcionários do jogo do bicho e, num determinado momento, sócios e organizam, basicamente, grupos de extermínio para o jogo do bicho. Grupos dedicados enfim, praticar toda sorte de violência e assassinatos. E isso se convola, se transforma, basicamente, na origem das milícias. Essa coisa toda penetra dentro do Estado, dentro das polícias, né? E aí cria para mim o que há de mais perigoso, no crime organizado, que é essa confusão que esse crime organizado, em particular, faz entre o Estado e o crime. Né? E aí a minha pergunta que eu faço, quer dizer, esses órfãos do Silvio Frota, muitos deles estavam no governo Bolsonaro. Você não chega a esse momento no livro. Você não faz essa conexão. Mas você acha que essa conexão é possível, ou seja, entre a milícia e o governo Bolsonaro? A República das Milícias tem um pouco essa provocação mesmo, né? Porque o livro eu fui Você não a estabelece de maneira escancarada. E porque realmente é mais complexo, né? Não que tenha isso, que isso seja um planejamento, mesmo porque eles têm dificuldade de planejar, né? Tudo de uma forma geral. Mas você tem uma ligação das Forças Armadas com o jogo do bicho há muito tempo, né? Porque quando o Rio de Janeiro era a capital e não existia a polícia militar, que é a polícia territorial ostensiva, você tinha principalmente a polícia civil como foco e centro da polícia, os militares trabalhavam muito com os apontadores do jogo do bicho como X9 para informante, né? Trabalhando com informante. O próprio Amaury Cruel, que era o chefe da segurança... Os apontadores contavam sobre subversivos para os militares da repressão. Subversivos e crime de uma forma geral. Eles tinham que ter um mapeamento da cena política da capital federal, né? O Amaury Cruel, que é o chefe da segurança do Juscelino, que vai montar o primeiro esquadrão da morte, o filho dele e o Amaury Cruel depois vai estar no golpe, né, em 64, o filho dele investigado numa CPI por ligação com o jogo do bicho e ele precisa pedir demissão do cargo e depois ele volta. No Exército, em 64, ele é um dos chefes, né, do Comando Sudeste, né, se não me engano. E, além disso, você tem... ele vai ser um dos formadores do esquadrão, você tem o Capitão Guimarães, que é um capitão que trabalha com contrabando e vai organizar o jogo do bicho. E você tem o Fred Perdigão, que vai ser o autor da bomba do Rio Centro, né? Como foi apontado como
planejador e o comandante do atentado, conhecido. que era um torturador, tanto o capitão Guimarães como o Fred Perdigão, ele vai instalar a Escuderie Lecoq no Espírito Santo, que é um reduto do capitão Guimarães, né? E que vem justamente, e que dessas viúvas dessas viúvas que vão ressurgir no governo Bolsonaro, o próprio general Heleno, né, que era assistente do ajudante de ordens do Silvio Frota, né, que trabalham com uma ideia, e aí você tem um monte de gente que vai trabalhar no Jogo do Bicho, com a ajuda do capitão Guimarães, com o Anísio em Nilópolis, e aí a coisa realmente se espalha. Mas você tem uma ideia muito forte de que o Exército, durante a democratização, tinha perdido a principal batalha de todas, que era a batalha cultural. Isso vem sendo falado na Verdade Sufocada, do Ustra, que é por isso que eles também celebram tanto, e o Bolsonaro coloca como livro de cabeceira. O famoso Orville. O Orville, que vem do Orville, do livro que eles falam como resposta ao Brasil Nunca Mais. E era uma ideia forte, que eles falavam o seguinte, faz sentido. O exército francês, era uma doutrina que vinha do exército francês, que dizia o seguinte, bom, França perdeu na Argélia a guerra colonial. Os Estados Unidos perdeu no Vietnã a batalha contra da Indochina. Ou seja, a gente tinha os dois maiores exércitos do mundo que perderam porque eles foram derrotados na batalha ideológica. O comunismo venceu ideologicamente. E a gente perdeu a principal batalha de todas no Brasil, que é a batalha ideológica, com Dilma Rousseff fazendo a Comissão da Verdade agora, uma guerrilheira, está humilhando o exército e tudo mais. Então, a retomada do poder passou a ser trabalhada a partir da tentativa de você finalmente vencer a batalha cultural, vencer a batalha espiritual. Aí as redes sociais e os algoritmos começam a juntar todos esses teoristas, esses teóricos da conspiração, né? Nas mesmas bolhas. Então vamos vencer a batalha cultural, vamos vencer a batalha espiritual, porque a batalha espiritual foi perdida com o PT, com Dilma Rousseff fazendo a Comissão da Verdade. Agora o capitão Bolsonaro vai resgatar e permitir que a gente ganhe essa batalha, né? Com um certo consenso de que os militares foram um fracasso, porque violaram todos os direitos humanos e, enfim, mataram e torturaram pessoas. Sim. E essa convicção civilizatória, ela é, de certa forma, revolvida com o aparecimento do Bolsonaro. Sim. E que vai sempre ser discutida. O cara vai no Congresso e louva o Ustra. Sim, e louva o Ustra. E tem gente que aplaude. E vai sempre ser Muita discutida do ponto de vista... Bom, quantos foram mortos na ditadura brasileira? Não, nós salvamos o Brasil do comunismo. Nós salvamos o Brasil, nós matamos quem tinha que matar. Os chefes das guerrilhas, os que foram treinar em Cuba. Eles não eram propriamente democratas. Na Argentina mataram 30 mil, no Chile mataram 3 mil, o nosso exército foi profissional. E você manteve esse espírito da linha dura muito forte, que a gente via, mas que a gente dava risada, porque parecia um bando de general de pijama que não tinha a menor importância e não tinha até 2014. Não tinha. Só que a política foi fracassando. Veio a Lava Jato, e aí vieram as redes sociais e as pessoas desacreditaram na política.